Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de matemática na página 80 e 81. Então, nós vamos agora revisar, né, todas as divisões. Então, vamos começar. Então, primeiro, né, a gente arma a continha dessa forma, né? A gente tem aqui, ó, o 170 dividido por 5. Então, primeiro, a gente vai observar, né, que se a gente considerar apenas o número 1, a gente não vai poder dividir por 5, porque o número 1 é menor que o número 5. Então, nós temos que pegar também o 7, né? Então, fica 17 dividido por 5, que a gente sabe que dá 3, né? Então, 3 vezes 5, 15, a gente coloca aqui abaixo do 17, que é o número que a gente dividiu, coloca o sinal de subtração. Então, aqui agora, a gente vai fazer a subtração, né? Então, a gente faz 7 menos 5, 2. 1 menos 1, 0. Porém, a gente vê aqui que o 2 é menor que o 5. Então, não vai dar pra gente dividir o 2 por 5. Então, a gente tem que baixar o próximo número, que é o número 20, né? Então, a gente tem agora 20 dividido por 5. Que se a gente for fazer o cálculo, né, a gente vê que dá 4. Então, 4 vezes 5, 20, e a gente repete ele aqui e subtrai. Então, 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0. Então, a gente concluiu essa continha, né? Então, 170 dividido para 5 dá 34 e não sobra resto. Vamos agora para a próxima. Agora, né, nós temos aí a divisão 126 dividido por 5. Então, vamos começar. É o mesmo processo. A gente vê que o 1 não dá para dividir por 5, então a gente pega o 12, né? Então, a gente faz 12 dividido por 5. Então, 12 dividido por 5, a gente sabe que dá 2, né? Então, a gente vai colocar ali no quociente o número 2. Então, quando a gente coloca no quociente, a gente faz a multiplicação, né? Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Então, agora, quando a gente colocou aqui no quociente o número 2, né? A gente faz a multiplicação do quociente pelo o divisor, né? Então, 2 vezes 5, 10. Aí, a gente coloca o 10 aqui, abaixo do número 12. E coloca o sinal de menos, né? Então, ficou 12 menos 10. Então, 2 menos 0, 2. E 1 menos 1, 0. Né? Então, a gente ficou aqui com o resto, 2. Deixa eu aproximar vocês um pouco mais, né? Para vocês entenderem. Então, retomando. Nós pegamos aqui o 12... dividimos por 5, deu 2, aí a gente multiplica. 2 vezes 2, 10 e subtrai. Então, 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0. Então, o 2 aqui, que sobrou, né? Ele não dá para dividir por 5, então a gente baixa o 6, que tá aqui acima. Então, fica 26 dividido por 5. Cai, vai dar 6, né? Aliás, 5. Porque 5 vezes 5, 25. Aí, a gente coloca aqui. Aí, a gente faz a subtração novamente. 6 menos 5, 1. 2 menos 2, 0. Então, como a gente tá estudando números decimais, né? E na divisão que a gente está vendo não pode sobrar resto, qual é a regrinha que a gente estudou no vídeo anterior? Quando sobra aqui um número, então eu transformo ele em décimo acrescentando um 0 e acrescento a vírgula aqui no quociente. Aí, agora sim, eu posso dividir. 10 dividido para 5 dá 2. E 2 vezes 5, 10. Eu subtraio e aqui eu zero a continha.
Então, o resultado, né, de 126 dividido para 5 é 25,2. Vamos agora para a próxima divisão. Então, agora aqui nós já armamos, né, a continha 202 dividido para 4. Então, aqui, ó, o 2 sozinho não dá para dividir para 4, então eu tenho que pegar também o 0, que vai formar o número 20. Então, 20 dividido para 4 dá 4, porque se eu colocar 5 vai passar, né? Aliás, dá 5. 5 vezes 4, 20, né? Então, 20 aqui abaixo e subtrai. Então, 0, 2 menos 2, 0. Então, a gente ainda tem um número pra gente baixar e dividir, né? Que é o número 2, que tá aqui acima. Então, a gente baixa. Só que quando a gente baixou, esse número, ele não dá pra dividir, né? Então, a gente precisa colocar o 0 aqui no quociente e acrescentar o 0 aqui. Então, a gente coloca, faz 20 dividido para 5, 4, né, no caso. Como a gente acrescentou, né, o 0 aqui, aqui a gente tem que colocar a vírgula, porque a gente transformou o 2 em 20 décimos. Então, a gente divide novamente, 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Aí, a gente subtrai e aqui a gente vai chegar no resultado final da divisão, né? Que é 0, porque 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0. Então, 202 dividido para 4 dá 50,5. Ou se a gente fosse levar, né? Considerar o dinheiro, seria R$50,50. Vamos agora para a próxima divisão. Continha armada, agora a gente vai para a resolução, né? A gente tem aí 78 dividido para 5. Então, aqui, se a gente considerar o 7 dividido para 5, a gente consegue. Vai dar apenas 1, né? Então, a gente coloca aqui no quociente e, segundo a regrinha da divisão, a gente multiplica pelo divisor. Então, 1 vezes 5, 5. Coloca bem abaixo do 7 e subtrai. Então, 7 menos 5, 2. 2 não dá para dividir para 5, então eu baixo o 8. 28 dividido para 5, né, dá 6, né, porque, não, dá 5, porque 5 vezes 5, 25, 6 passa, né, 6 dá 30. Então, dá 25, então a gente coloca aqui abaixo do número que a gente dividiu, que é o 28. 8 menos 5, 3, e 2 menos 2, 0. Então, como não pode sobrar resto, a gente vai transformar esse 3 em 30 décimos. A gente acrescenta o 0 e acrescenta a vírgula aqui no quociente. Agora, 30 dividido para 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, né? Aí a gente subtrai. Então, 30 menos 30 vai dar 0. Aqui no meu espaço não cabe, né? Mas a gente sabe que aqui vai zerar, né? Então, aqui vai dar 15,6 o resultado dessa divisão. Agora, né, a gente tem aí a divisão 364 dividido por 8. Então, o 3 sozinho não dá pra gente dividir, então a gente vai pegar também o 6, que vai formar o número 36. 36 dividido para 8 vai dar 4, porque 5 vai dar 40. Então, 5 vezes 8 vai dar 40, então passa. Então, no caso, tem que ser 4, porque 4 vezes 8 é 32. Então, a gente subtrai. Lembrando, número abaixo de número, né? Pra não ficar a continha errada. Então, 6 menos 2, 4. 3 menos 3, 0. Só que o 4 não dá pra dividir pra 8. Mas a gente ainda tem número aqui pra baixar, que é o 4. Então, vai dar 44, né? Então, 44 dividido pra 8 dá 5. Porque 5 vezes 8 é 40. É o que mais se aproxima aqui do 44. Então, a gente vai subtrair. 4 menos 0, 4. 4 menos 4, 0. Como a gente já baixou até o último número, não tem mais nenhum para dividir, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Transformar o 4 em 40 décimos, acrescentando o 0 e colocando a vírgula no quociente, porque vai ficar o número decimal. 40 dividido para 8 dá exatamente 5, porque 5 vezes 8, 40. Aí, a gente subtrai. 0 menos 0, 0. 4 menos 4, 0. Então, aqui a gente achou o resultado dessa divisão, né? 45,0.
5. Vamos agora para a próxima. Pronto, a conta está armada, né? Que é 146 dividido para 4. O mesmo processo, né? A gente pensa no primeiro número, vê que o primeiro número não dá para dividir para 4 porque ele é inferior, ele é menor. Então, a gente pega o segundo número que a gente forma o número 14. Então, 14 dividido para 4 vai dar 3, né? Porque 3 vezes 4 dá 12. Então, é o que mais se aproxima aqui do número que a gente está dividindo. Então, a gente coloca o 12 bem abaixo do 14 e subtrai, né? Vamos subtrair. Então, 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Como 2 não dá para dividir para 4 e a gente ainda tem um número para baixar, a gente coloca aqui do lado, né? Então, a gente formou o número 26. 26 dividido para 4 dá quanto? Dá 6, né? Porque 6 vezes 4 dá 24. Aí, a gente coloca aqui o 24 e faz a subtração. Então, 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. Como a gente não pode sobrar resto aqui, porque a gente tá trabalhando, né, números decimais, a gente transforma o 2 acrescentando um 0 em 20 décimos, coloca a vírgula no quociente e continua a divisão. Então, 20 dividido para 4 dá 5, pois 5 vezes 4 é igual a 20. Então, a gente subtrai 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 0. Então, aqui a gente concluiu a divisão, certo? Então, dá 36,5. Vamos para a próxima. A gente tem aqui agora a divisão, né? 507 dividido para 5. Então, a gente pode fazer, né? Do primeiro número, porque a gente sabe que 5 dividido para 5 dá 1, né? Então, 1 vezes 5, 5. A gente coloca bem abaixo do 5 e subtrai. 5 menos 5 dá 0, né? Então, a gente baixa o 0. Então, aqui, no próximo número, a gente tem o 0. Então, a gente vai baixar o 0. Só que quando a gente baixa um número, que esse número não dá para dividir, na regrinha da divisão, a gente precisa acrescentar um 0 aqui no quociente. Porque o número que a gente baixou não deu para dividir. Aí, a gente vai, coloca o 0 e vai para o próximo número, baixa o próximo número, que no caso aqui será o 7, né? Aí, agora sim, 7 dá para dividir para 5, vai dar 1. 1 vezes 5, 5. Bota aqui e subtrai. 7 menos 5, 2. 2 não dá para dividir para 5, então a gente transforma ele em 20 décimos, acrescentando o 0 e a vírgula no quociente. Tem que sempre lembrar que quando eu transformo em décimo, eu tenho que botar a vírgula. Então, 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 vai dar 0. Então, o resultado dessa divisão, 507 dividido para 5, é 101,4. Vamos para a próxima questão. Aqui, né, nós temos a divisão 723 dividido para 6. Então, o primeiro número já dá para dividir, né? Porque é maior que 6. Então, 7 dividido para 6, 1. Aí, a gente, quando coloca o resultado aqui, tem que multiplicar pelo divisor na regrinha, né? Então, 1 vezes 6, 6. Eu coloco 6 aqui abaixo do 7 e subtraio. 7 menos 6, 1. Então, 1 não dá para dividir para 6 e eu tenho um número para baixar. Então, eu vou baixar e colocar do lado. Ficou 12. 12 dividido para 6 dá exatamente 2, porque 2 vezes 6 é 12. Então, eu vou botar aqui e subtrair. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Ainda tem um número para baixar, que é o número 3. Baixei. Porém, eu percebo que quando eu baixei, o 3, ele não vai dar para dividir para 6. Então, o que é que eu faço? Coloco 0 aqui. E vou transformar ele agora, porque eu tenho que continuar a divisão, que não pode sobrar resto nesse caso, né? Então, a gente vai colocar o 0 lá, porque o número que a gente baixou não deu para dividir. Então, toda vez que eu baixar um número e esse número não der para dividir, eu preciso acrescentar um 0 no quociente. Então, aí agora eu continuo acrescentando o 0, transformando o 3 em 30 décimos e colocando a vírgula aqui no quociente. 30 dividido para 6 dá 5.
né? Porque 5 vezes 6 é 30. 30 menos 30, 0. Então, o resultado dessa divisão, né? 723 dividido por 6 é 120,5. Vamos agora para a próxima questão. Agora, né, a gente tem aí a divisão 34 dividido por 8, né? Então, a gente já sabe que o número que eu multiplicando por 8, que chega mais próximo de 34, é o 4. Porque 4 vezes 8 dá 32. Então, eu coloco 32 aqui abaixo do 34 e vou subtrair. Então, 4 menos 2, 2. 3 menos 3, 0. Como o 2 não dá para dividir, não tem nenhum número para eu baixar, eu vou transformar o 2 em 20 décimos, acrescentando o 0 aqui e colocando a vírgula no quociente. Então, 20 dividido para 8 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 8 é 16. Então, é o número que mais se aproxima do 20. Então, aqui, ó, eu não posso subtrair 6 de 0. O que é que eu tenho que fazer? Tomar emprestado uma dezena daqui e aqui vai ficar apenas uma. Então, aqui ficou 10, né? Porque uma dezena é 10. Então, 10 menos 6, 4. E aqui, como tinha 2, eu tirei um para aqui, ficou só 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, ficou 4, né? Resto 4. Só que como a gente está trabalhando com números decimais, então eu vou acrescentar o 0 aqui. Vou acrescentar outra vírgula? Não, porque eu já usei a vírgula aqui. E não existe nenhum número com duas vírgulas, né? Então, aqui eu acrescento só o 0 e continuo a divisão. Então, 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, a continha 34 dividido para 8 deu como resultado 4,25. Então, essas eram as divisões que vocês tinham para realizar da página 80. Nós agora vamos, né, para essas questões aqui da página seguinte, que é a questão 2, 3 e 4. Então, eu vou ler para vocês e a gente vai resolver aqui no quadro. Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 2. Na questão 2, minha gente, diz o seguinte: se em uma loja o caixa recebeu R$350 por 25 produtos iguais, qual é o valor de cada produto? Então, aí a gente já percebe que a operação que a gente vai utilizar aí é a divisão, porque diz assim, que ele recebeu 350 por 25 produtos iguais. E a gente sabe que a divisão é a operação que a gente divide em partes iguais. Então, aqui já dá pra gente identificar que é uma divisão. Então, como é que a gente vai armar essa continha? Cuidado que muita gente estava usando para armar a continha, fazendo dessa seguinte forma, ó. 350, botando o sinal de dividir esse aqui e colocando o 14 aqui, ó. Não é assim que se arma uma divisão na vertical, né? Esse sinal a gente só usa quando a continha é na horizontal. Então, na vertical, a gente sempre arma a continha usando o sinalzinho que parece um L, né? A gente chama assim, mas nem deve, né? O sinal da divisão. Então, a gente tem aí 350 dividido por 25. Então, como é que a gente vai armar essa continha? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, o 35. Eu vou pensar, no número 35, quantas vezes eu tenho o número 25? Então, apenas uma vez, porque 2 vezes 25 ia dar 50, então ia passar daqui. Então, eu penso que só uma vez, então eu vou botar 1 aqui. Então, 1 vezes 25, 25. Aí, eu coloco aqui, ó, e vou subtrair. 5 menos 5, 0. 3 menos 2, 1. Só que 1 não dá pra... O 1 ficou 10 no caso aí, né? Porque 10 não vai dar para dividir para 25. Então, o que é que eu tenho que fazer? Baixar o próximo número. Então, ficou 100. 100 dividido para 25, a gente já estudou que 25 é a quarta parte de 100, né? Então, a gente já sabe que 100 dividido para 25 vai dar 4. Então, 4 vezes 25, 100. 100 menos 100 vai dar 0. Então, a gente concluiu aqui, né? Então, vocês iriam colocar, armar a continha, resolver e colocar a respostinha aí. Então, vocês vão colocar a seguinte resposta: cada produto vale, lembrando que aqui a gente tá falando em dinheiro, então você tem que botar o símbolo do real, que é o R,
com o cifrão e botar o R$14 com vírgula 00, porque a gente tá falando em dinheiro. Agora, se você não quiser colocar nesse formato, então você coloca só o número 14 e na frente você coloca a palavra reais. Também fica certo, tá certo? Então, a resposta é, cada produto vale R$14. Vamos agora para a questão 3. Na questão 3, minha gente, diz o seguinte: um grupo de 8 amigos foi a uma cafeteria tomar um lanche. O valor da conta foi de R$60. Quanto cada um deles pagou se a divisão foi feita igualmente? Então, aí já diz, ó, divisão. A gente já sabe que a operação é a divisão. Então, se eles gastaram R$60, né, a conta foi R$60, e eles estavam em 8 amigos, lógico que a gente vai fazer 60 dividido por 8, para ver quanto cada um teve que pagar na sua parte, né? Então, 60 dividido por 8. Então, a gente vai fazer aqui, né, por estimativa, porque o 6 sozinho não dá pra gente dividir pelo 8, não, tem que ser o 60 inteiro. Então, a gente vai pensando em números que eu multiplico por 8 e que mais se aproximam do 60. Aí, a gente chega aí no número 6, é assim? Na verdade, minha gente, aqui é 7, né? Porque 6 vai dar 48. Então, ainda é inferior, né? Então, a gente pode acrescentar mais um número, no caso, 7. Então, dá 7. 7 vezes 8, 56. Então, a gente coloca aqui, ó, abaixo do 60. E vamos subtrair. Então, como eu não posso tirar 6 de 0, então eu vou tomar emprestado aqui na outra ordem. Aqui vai ficar 5, porque eu vou tirar um pra cá. Então, 10 menos 6, 4. 5 menos 5, 0, né? Só que aí, não pode sobrar resto, porque a gente tá falando em dinheiro. Então, tem os centavos. Então, o que é que a gente faz? Transforma o 4 em 40 décimos e acrescenta a vírgula. 40 dividido para 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, né, os R$60 dividido para os 8 amigos, cada amigo vai pagar R$7,50. Porque aqui é 7,5 e a gente sabe que existe o zero aqui da ordem vazia, que é a ordem do centésimo. Então, vai ficar R$7,50. Então, você vai colocar aí na resposta. Cada um pagou, aí você pode usar de novo o símbolo do cifrão, do real e do cifrão, e colocar na frente R$7,50, né? Então, quem quiser ficar, quem não quiser, coloca em palavras, né? Por extenso. Vamos agora para a próxima. Na questão 4, diz assim: o senhor Elias é um caminhoneiro. Cada vez ele fez uma viagem de 45 horas. Certa vez ele fez uma viagem de 45 horas em 6 dias. Se o tempo de viagem foi sempre o mesmo todos os dias, quantas horas o senhor Elias viajou por dia? Então, aqui diz, se ele gaste 45 horas em 6 dias, para a gente saber a hora do dia, a gente precisa dividir essas 48 horas, que é o total que ele gastou nos 6 dias, por 6, para a gente ver cada dia quantas horas ele gastou de viagem, né? Então, a gente faz 45, que é a hora total dos 6 dias, dividido por 6. Aí, a gente vai descobrir quantas horas foi em cada dia desses 6. Então, na tabuada do 6, a gente vai pensar. Na tabuada do 6, qual é o número que eu multiplico por 6 que seja igual a 45 ou que se aproxime? Então, aqui seria, no caso, o 7. Porque 7 vezes 6 é 42, né? Assim? Então, a gente vai colocar aqui, ó. E subtrair. 5 menos 2, 3. 4 menos 4, 0. Aí, aqui a gente tem o 3, que a gente não pode parar, né? Porque é hora, né? Então, tem horas e minutos. Então, a gente precisa continuar a divisão. Então, aqui a gente vai acrescentar o 0 para transformar o 3 em 30 décimos e colocar a vírgula no quociente. E vamos dividir. 30 dividido para 6 dá 5, porque 5 vezes 6 é igual a 30. E 30 menos 30 é igual
a 0. Então, por dia, ele gastou na viagem dele 7 horas e 50 minutos, né? Então, vocês colocariam aí. O senhor Elias viajou 7 horas e 50 minutos. Ou vocês poderiam responder 7 horas e meia, né? Aproximadamente 7 horas e meia por dia. Então, vamos lá. Agora, né, a gente concluiu todas as questões. Por hoje, né, a atividade era a correção dessa atividade. Eu espero, né, que tenha ficado compreendido, que todo mundo tenha feito essa revisão de divisão, porque a gente sabe que é uma operação que muita gente tem dificuldade, né? Mas eu espero que a explicação tenha ficado clara, que vocês tenham compreendido, tá certo? Quando for segunda-feira, né, que é a nossa próxima aula, nós vamos para a página 82, né, que a gente vai trabalhar sobre combinação novamente. É um conteúdo que a gente já trabalhou ano passado e que a gente vai retomar agora como revisão, né, que é combinação. Então, a gente vai fazer, né, a nossa aula online, segunda-feira de 2 horas da tarde, no mesmo horário, né, nós vamos realizar essas atividades. Eu espero que todos estejam, né, disponíveis nesse horário, que eu já coloco na parte da tarde, porque tem pessoas que acordam mais tarde, né, que depois, quando as aulas voltar, tem que se acostumar novamente a acordar cedo, né, mas eu gostaria muito que todos participassem para a gente tirar as nossas dúvidas, né, as dúvidas de vocês, para a gente ter essa interação, né, e eu ver como é que tá a aprendizagem de vocês. Então, a gente fica combinado para segunda-feira de 2 horas da tarde, a gente fazer essa live, né, essa webconferência, para a gente dar continuidade ao nosso estudo de matemática e, se Deus quiser e der tempo, a gente concluir esse módulo, tá certo? Então, um beijo em todos, bom estudo para todos.